qual é a nossa posição espiritual? Primeiro, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vamos ver isso em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Efésios, mais lá no Novo Testamento, né? Lá no caso Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, depois vem Gálatas e aí vem Efésios. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses e aí por diante. Efésios capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, qual é a nossa posição espiritual hoje diante de Deus? É que nós já somos abençoados. Nós nem seremos, nós já somos. Pastor, mas eu não tenho vivido essa bênção, então está lhe faltando assumi-la. Mas, na verdade, ela já lhe pertence. O preço já foi pago, Jesus já deu a vida dele por nós, o sangue dele já foi derramado, quer dizer, a parte de Deus na obra foi feita. Agora nós temos que fazer a nossa. Então ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já fez isso. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Pastor, e as bênçãos materiais? E as bênçãos sentimentais? E as bênçãos de outras áreas da vida? Veja bem, todas as bênçãos têm uma origem que é no mundo espiritual. A Bíblia diz que todo bem vem do Pai das luzes, vem de Deus, não vem de outro. Então a bênção para qualquer área da nossa vida, antes dela ser material, ela é espiritual. Antes do mundo existir, nada ainda existia, para o nada disse Deus: haja luz. E houve luz. Forme-se os luminares, formou-se os luminares. Junte a porção seca, juntou-se a porção seca. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Antes de qualquer coisa existir, o Senhor já era, já existia. E Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele que criou todas as coisas, criou pelo poder da sua palavra. Então, tudo, na verdade, surge do mundo espiritual. Todas as bênçãos nos foram dadas para todas as áreas da vida. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, eu tenho que ocupar o meu lugar no mundo espiritual, como autoridade, assumindo a minha posição em Cristo, como filho de Deus, para poder, então, desfrutar dessas bênçãos que estão à nossa disposição. Vamos continuar na lição? Temos a redenção em Cristo e fomos adotados como filhos de Deus por meio do ato redentor de Cristo. Vamos lembrar de João capítulo 1, verso 12, que diz que a todos quanto o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se eu recebo o poder para ser, é porque eu não era. Então todo mundo é criação de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e o recebemos como Senhor de nossas vidas, nós recebemos o poder de passar a fazer parte da família de Deus, onde nós somos adotados na família de Deus como filhos. Não éramos apenas criatura dele. Mas ele nos alcança com a sua misericórdia, com a sua graça, e nos adota como membros da família de Deus. Nesta hora, nos tornamos filhos de Deus. Se somos filhos, a Bíblia diz, logo somos também herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros das promessas que o Senhor põe a dispor de todos nós. Então nós temos agora em Cristo uma redenção. O que é redenção? Redenção vem de redimir. Redimir significa trazer de volta. O homem, quando havia sido criado por Deus, havia total perfeição em tudo que Deus havia feito,
mas ele se entrega ao pecado e perde essa perfeição, ou seja, se contamina com o pecado. Mas através do ato de amor de Cristo, de dar a vida dele por nós, quando nós aceitamos esse alto preço que foi pago, nós somos redimidos, ou seja, nós somos trazidos de volta à posição que o homem tinha antes do pecado. Ou seja, é devolvida ao homem as bênçãos que ele havia perdido. Só que a nova aliança, ela é melhor do que a velha aliança. A nova aliança nos dá direito a maiores e melhores promessas. No passado, o homem que era servo de Deus perdeu essa condição, foi expulso do paraíso e tornou-se num perdido mesmo. Mas com o ato de Cristo, nós somos trazidos de volta, nós somos redimidos. Mas ainda é acrescentado a nós algo mais. Porque não somos apenas servos de Deus, nos tornamos também filhos, como eu já citei em João 1,12. Agora com melhores e superiores promessas, com direitos muito além daquele que Adão e Eva tinham, com privilégios que muitos do passado, apesar de terem sido grandes homens e mulheres de Deus, verdadeiros servos do Senhor, eles não puderam desfrutar do que nós hoje podemos desfrutar em Cristo. A nossa condição em Cristo hoje é superior à condição daquele povo, daqueles servos de Deus do passado. Mas somos redimidos, somos trazidos de volta à comunhão com o Pai, à comunhão com Deus, para agora estarmos debaixo da bênção e da proteção do Senhor, coisa que o homem havia perdido quando pecou. Então temos a redenção em Cristo, somos adotados como filhos de Deus, por meio do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ver Efésios 1, versículo de número 7, que diz, em quem temos, o que é que nós temos? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a obra que Cristo fez por nós no Calvário, nos devolve agora a comunhão com Deus, que o homem havia perdido, e nos acrescenta muito mais, que nós vamos ver algumas dessas coisas hoje aqui. E Deus, então, faz essa obra tão linda nas nossas vidas, em que nós somos, então, perdoados, santificados, somos redimidos, voltamos a ter comunhão com Deus, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, nós voltamos a ter comunhão com o Pai, podemos falar com Deus e ser ouvidos por Ele. Isso não é coisa só de pastor, de obreiro, é de todo filho de Deus. Todo filho de Deus pode ir ao Pai em o nome de Jesus, falar com o Pai, abrir o coração diante dEle, clamar a Ele, ser ouvido e ser atendido por Ele. O acesso é livre, não está reservado a um grupinho, não. Todos nós podemos ir a Deus em nome de Jesus e ter comunhão plena com o Pai. Não há diferença, todos os filhos de Deus têm esse mesmo privilégio. Amém? Podemos ir a Deus, ter comunhão com o Pai, se derramar na presença dEle, provar de Deus nas nossas vidas, tudo porque o véu que separava foi rasgado. A separação que existia não existe mais. Jesus hoje é esse caminho que nos leva à comunhão perfeita com o Pai. Diga glória a Deus. Vamos agora ao livro de Colossenses capítulo 1, para entender um pouquinho mais este ponto aqui que é importante. Colossenses capítulo 1, começo lendo no verso 12 com você. Colossenses 1, 12 diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, significa capazes, aptos, idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então a obra da redenção que por Jesus foi realizada, me faz idôneo, me torna capaz de participar dessa herança. Você consegue imaginar? O Senhor Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor dos céus e da terra. E nós nos tornamos herdeiros desse Deus tremendo e poderoso. Nos tornamos herdeiros dele. A herança, o que pertence a ele, nos pertence. O Pai nos dá direito. E ele nos tornou idôneos, capazes de participar dessa herança.
Todos nós podemos participar da herança que está reservada aos santos, àqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Nos tornamos idôneos para participar dessa herança. Verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas, olha de onde ele nos tirou, da potestade das trevas, do domínio de Satanás, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós estamos no reino de Deus. Espiritualmente falando, nós estávamos debaixo de um domínio do maligno. Desse domínio fomos tirados quando aceitamos a Jesus e somos agora plantados no reino de Deus, para termos plena comunhão com o Pai e desfrutarmos de tudo que o Pai tem para nós. Então agora estamos no reino de Deus. Versículo 14. Em quem temos Jesus é que nos faz ter o quê? A redenção, ou seja, o perdão, a salvação. Voltamos à comunhão com o Pai pelo seu sangue, que por nós foi derramado, foi vertido, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez por nós, o sangue que ele derramou por nós, nos purifica, nos torna membros da família de Deus, nos fazendo agora idôneos, capazes de participar de tudo que o Pai tem para nós. Então não se ache uma pessoa desqualificada, não se ache uma pessoa incapaz, não se enxergue, como o diabo às vezes quer fazer algumas pessoas se enxergar, não merecedoras de nada. Desperte para a obra que Cristo fez, entendendo que não é por merecimento que nós seremos abençoados. É pela obra da redenção que por Jesus foi realizada. Então, o Senhor me faz idôneo, me torna filho, agora eu sou capaz de desfrutar dessa comunhão plena com Deus. Amém? Voltando para a nossa lição. Temos então, somos abençoados com todas as bênçãos, estamos agora redimidos. E o que mais? Terceiro ponto. Temos a bênção de podermos ser selados com o quê? Com o Espírito Santo. Que privilégio maravilhoso. Vamos voltar lá a Efésios 1:13? Efésios capítulo 1, versículo 13. Que diz: em quem também, sabe, em Jesus, nós também somos abençoados de tal forma que, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, a prova da salvação de Deus, depois de ser salva, convertida a Cristo, tendo nele também, tendo em Jesus também, crido, quer dizer, assumiu Jesus, creu nele como Salvador, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então está dizendo aqui Paulo à igreja de Éfeso, a um povo que creu em Jesus, que o recebeu por Salvador. Essa carta está escrita, você pode ver no versículo 1, aos santos que estão em Éfeso. Então são aqueles que creram em Jesus, que foram lavados pelo sangue de Jesus, que foram perdoados, que estão salvos. Ele diz aqui, vocês, quando ouviram a palavra da verdade, quando vocês creram em Cristo como Salvador, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Imaginemos assim, aquele selo de garantia, aquele selo para a gente poder entender, né? Quando você compra um aparelho, ele tem um selo, se aquele lacre for rompido, alguém sabe que alguém mexeu lá. Mas se tem um selo, ninguém mexeu, está garantido. A garantia vai te dar o privilégio de você poder ter qualquer conserto aí sem custo depois, dentro daquele tempo da garantia, né? Porque tem um lacre lá, tem um selo. O Senhor Deus coloca em nós um selo.
Quando a gente crê no Evangelho e recebe Jesus por Salvador, nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo, que é, na verdade, para as nossas vidas, como que um selo. Ainda diz mais, olha o que diz o versículo 14: o qual é o penhor da vossa herança. O que é penhor, pastor? É a garantia. O Espírito Santo, é a garantia de que você vai receber a herança que o Pai promete para você. Toda pessoa de Jesus precisa ser cheia do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscá-lo. Derramar o coração diante de Deus, colocar um propósito no seu coração, fazer aí a leitura da Bíblia, buscar entender, pegar um bom livro que fale sobre o assunto, sobre o Espírito Santo e ler. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Vir aos cultos, aos domingos e se derramar na presença de Deus e buscar e pedir a Ele. Naquela hora que você sentiu a presença de Deus, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Batiza-me. Ele disse, vós sois maus pais, mas sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Então, naquele momento de comunhão, peça, Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. E Ele batiza. O batismo no Espírito Santo é algo tão lindo, porque nenhum ser humano pode fazê-lo. Alguém pode batizar você nas águas. Eu posso batizá-lo nas águas. A pessoa creu em Jesus, vamos ter o batismo nas águas, damos o curso de batismo para esclarecimento das pessoas e depois vamos batizá-la nas águas, conforme Jesus mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos assim pegar e mergulhá-la nas águas. Ao tirá-la das águas, ela sai das águas para viver uma nova vida com Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo, nenhum homem pode fazer isso. Nem um ser humano mais consagrado a Deus pode batizar alguém com o Espírito Santo. Essa é uma prerrogativa só de Jesus, só Ele pode batizar. Então significa dizer que quando uma pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo, é o próprio Deus colocando um selo nessa pessoa. É Deus colocando lá o penhor, como diz aqui, a garantia, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que coisa tremenda. Então Deus coloca um selo, um penhor nas nossas vidas, dizendo, olha, esse é meu. Este está redimido. Esse está reservado para o grande dia da salvação. Esse eu separei, porque este aí eu vou levar comigo para o céu. Olha que coisa tremenda. Então, são benefícios que nós temos na nova aliança. A velha aliança não nos dava esse privilégio, porque o Espírito Santo, no passado, apenas vinha ungir o profeta, apenas vinha sobre ele para usá-lo no dom da profecia. Ele não era cheio do Espírito Santo. Mas desde que aconteceu Atos, capítulo 1, verso 8 lá em diante, ele vai explicar que recebemos o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. No capítulo 2 relata todo, com mais detalhes, o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi derramado. E ali, todos falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E falavam na língua de homens, que estavam em Jerusalém naqueles dias, porque era época de festa, e vinham pessoas de tudo quanto é lugar, e presenciaram aquele momento tão lindo, em que houve o derramar do Espírito Santo. E aqueles que eram batizados com o Espírito Santo, falavam em outras línguas, em outros idiomas. Pense uma pessoa que é um judeu, falando em árabe, falando em francês, em italiano, ou em português.
mas na verdade falava em idiomas de pessoas que lá estavam. E quando eles falavam nos idiomas que aqueles visitantes de Jerusalém estavam lá, os visitantes os ouviam falar nos seus idiomas, mas com uma linguagem perfeita, como se eles fossem nativos, como se eles tivessem nascido na França, na Itália, no Japão, em qualquer lugar assim do tipo. E eles ouviam eles falando numa perfeição na língua, no idioma deles, que eles se impressionavam com aquilo. Só que era mais do que isso. O que eles falavam era entendido por aquelas pessoas. E eles os ouviam glorificar a Deus, magnificar a Deus, exaltar a Deus. E aquilo serviu de testemunho para eles. Depois desse derramar do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega. E aquele povo que estava em Jerusalém naquele dia de festa, ouviu Pedro pregando, que falou sobre Jesus. E aquela multidão se converte. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia de Pentecoste. Ouvindo a mensagem que Pedro pregava. Mostrando para nós que mesmo alguém, você veja, eles foram cheios do Espírito, eles os ouviam falar e adorar a Deus, mas houve a necessidade da pregação da palavra. Porque é assim que funciona. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Não tem como. Ninguém vai conseguir crer no Evangelho se o Evangelho não for pregado. Ele precisa ser pregado. E quando pregado na unção de Deus, Deus fala ao coração da pessoa. Convence. Leva a pessoa ao arrependimento. A pessoa lá dentro do coração, ainda que ela não queira Jesus, porque tem gente que às vezes não quer, é resistente, faz corpo duro, mas o Espírito Santo tocou e testificou no coração da pessoa que aquilo que ela ouvia era verdade. Ela nunca mais poderá dizer que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou que nunca ninguém pregou para ela. Não, ela ouviu, a palavra falou, mas ela preferiu e amou mais as trevas do que a luz. Isso vai custar caro para essa pessoa. Se ela não se arrepender a tempo. Que se ela partir, tendo recusado o Evangelho, perdida ela estará para todo sempre. Mas por outro lado, aqueles que ouvem e se arrependem, podiam ter uma montanha de pecados, são lançados no mar do esquecimento, a pessoa é perdoada, ela é enxertada na videira verdadeira, ela torna-se um filho de Deus, ela recebe o poder agora de desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais, ela agora pode ser cheia do Espírito Santo, basta que ela busque e ela será cheia. Olha, a bênção está completa, a porta está aberta para ela desfrutar de tudo que um genuíno filho de Deus pode desfrutar. Amém? Voltando para a nossa lição. Mais um ponto, agora o quarto ponto. Deus deseja nos dar o espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Então Paulo escreve que ele não cessava de dar graças a Deus por eles, lembrando deles nas suas orações, é o que está escrito no verso 16. No verso 17, Paulo diz aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o que, pessoal? O espírito de sabedoria e de revelação. Olha para mim aqui, por favor. Isso aqui tem que ser motivo de oração nossa. Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela deve pedir a Deus, Senhor, conceda-me o espírito de revelação e de sabedoria. Para que quando eu for ler a Bíblia, que o Senhor fale comigo. Que a tua palavra se abra para mim. Eu preciso dessa revelação. Todos nós precisamos. Você sabe que a Escritura diz que as pessoas sem revelação, elas se corrompem? Se não houver revelação da palavra de Deus no coração, a pessoa vai se corromper no passar do tempo. Ela precisa ter a revelação da palavra no coração.
E Paulo sabia muito bem o que estava pedindo a Deus. Conceda a eles o espírito de revelação e de sabedoria. Que este povo que foi lavado, este povo que agora faz parte da família de Deus, que foi cheio do Espírito Santo, Senhor, eles não podem se perder. Eles precisam ter a revelação de Deus no coração. Porque quando Deus fala com você, é diferente. Quando você vai às Escrituras, medita nela e Deus fala ao teu coração, você sabe que aquilo é verdade. É diferente de você comer na mão dos outros. Eu posso pregar para você aqui e dar a palavra, Deus pode até me usar para falar com você. Mas quando você vai à fonte, quando você vem à palavra e medita nela e aquele entendimento se abre para você, Deus vai te edificando. Deus vai te fortalecendo. Nada faz você cair. Você fica firme na fé. Paulo diz, conceda a eles o espírito de revelação e de sabedoria. Vos dê, diz ele aqui, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Eu preciso ter o espírito de sabedoria e de revelação. Peça a Deus. Ele disse que quem pede, Ele dá. Outro ponto na nossa lição. Com os olhos iluminados para entendermos sobre nossa posição de autoridade espiritual em Cristo, nos apropriamos das sobreexcelente grandeza do seu poder, que o ressuscitou dos mortos. Isso aqui é muito profundo, que é o que o verso 18 em diante vai dizer. Tendo então a sabedoria e a revelação, verso 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Sabe, os olhos do entendimento, eles têm uma mesma função que os nossos olhos naturais têm. Os nossos olhos naturais fazem a gente enxergar as coisas, não tropeçar, não pisar em falso, não dar de cara num poste, numa árvore, não trombar com a pessoa da sua frente, do seu lado. A visão ela é muito importante. Vemos as cores, olhamos no espelho, olhamos as pessoas, enxergamos as coisas como elas são. Os olhos espirituais também, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Você olha para uma situação e você enxerga além dela. Além de que os olhos naturais veem, você consegue enxergar. Você vai percebendo, não está certo. Por que a pessoa está indo por esse caminho, meu Deus? Isso não está de acordo com a tua palavra. Os teus olhos espirituais estão abertos. Isso é uma cilada do diabo. Vou cair nisso não. Essa amizade não está sendo boa para mim. Esse conselho não está de acordo com a palavra. Os teus olhos espirituais estão abertos. Você está enxergando além do que a maioria das pessoas vê. Como aconteceu com o profeta, que quando o cercado foi, onde ele estava acampado com o auxiliar dele, os inimigos vieram e cercaram o acampamento do profeta. Porque ele havia declarado a morte aos inimigos, os soldados que vieram para prendê-lo. E a Bíblia relata que quando vieram aqueles soldados até ele, o jovem ficou assustado, temeroso, apavorado. Porque chegou lá e acordou, profeta, profeta, olha, estamos cercados, agora vamos nos prender. E o profeta calmamente disse, fique tranquilo, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas como? Somos só nós aqui e estamos cercados, nosso acampamento está cercado. Ele faz uma oração pedindo, Senhor, abra-lhe os olhos para que ele enxergue. E Deus abriu os olhos dele. Os olhos não físicos, os olhos espirituais. E ele pôde enxergar o número de soldados do exército de Deus, os anjos de Deus que estavam ali ao redor, que eram muito superior
ao número dos soldados, dos inimigos que o cercavam. E aí o profeta fez uma oração pedindo a Deus que ferisse os inimigos com cegueira. E eles ficaram cegos. Não enxergavam mais nada, fisicamente mesmo. Não enxergavam nada. Ele então conduz todos eles e leva a situação deles estarem lá diante do rei, a ponto de serem destruídos. Só não foram porque o profeta não permitiu. Mas o que interessa desse assunto é que os olhos do profeta estavam abertos, enquanto os olhos do auxiliar dele ainda não estavam. Espiritualmente falando, os nossos olhos precisam ser abertos, para a gente enxergar o que Deus tem para nós. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, olha agora, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Você saber, entender qual é o seu chamado, o propósito que Deus tem para você. E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Olha como isso é importante. Para a gente conseguir discernir a grandeza da riqueza que está disponível para nós no mundo espiritual. Tudo que o Pai conquistou para nós, nos deu o direito de desfrutar, está lá, é nosso. Mas se os nossos olhos espirituais ainda estão fechados, a gente não enxerga. Estamos nos fazendo ainda mendigos quando já somos milionários. Vocês conhecem a história de uma senhora que trabalhou na casa de uma pessoa rica muitos anos? Era uma senhora muito simples. E aí então esse homem deixou com ela um documento. Mas a senhora não sabia ler, não tinha muito conhecimento das coisas. E disse para ele disse para ela, olha, isso aqui eu quero que a senhora guarde com a senhora. É muito importante, a senhora não pode perder. Esse documento é muito importante para a senhora. E deu na mão dela. Ela não sabia ler, guardou numa gaveta. Quando o patrão dela morreu, que era um ricaço, ela então decidiu pegar aquele papel que o patrão tinha dado para ela e colocou num quadro, uma moldura, e botou na parede. Que ela tinha um carinho muito grande pelaquela família, para quem ela havia trabalhado muitos anos da sua vida. E aquela pobre senhora, desempregada, começou a padecer muitas dificuldades. Um dia, um assistente social foi na casa dela para ver o que podia fazer por ela. E quando chega lá na casinha dela, muito simples, realmente a mulher estava passando apuros, com muita dificuldade, sem ter direito ao que comer. E o assistente social foi conversando, mas chamou a atenção quando ela olhou na parede e viu aquele documento. Falou para ela, o que é isso aqui na sua parede? Ela disse, moça, deixa eu te contar. É que eu trabalhei muitos anos para o meu patrão, fulano, muito querido. Olha, trabalhei muito para essa família, durante tantos anos da minha vida. A maior parte, dediquei de trabalho a ele. E ele pegou e me deu esse papel. É a lembrança que eu tenho dele. Então eu botei num quadro, porque eu tenho um carinho muito grande por essa família. A senhora sabe o que a senhora tem nessa parede? É uma lembrança que eu tenho do meu ex-patrão. Deixa eu fazer um pedido à senhora. A senhora me permite pegar esse documento e examiná-lo com mais cuidado e verificar essa situação direitinho? Ela disse, tudo bem. Pode sim, mas só me traz de volta, que é a única lembrança que eu tenho dele. E levou embora. Foi examinar a documentação, foi saber o que se tratava. E quando volta com a notícia para ela dizendo, a senhora é uma mulher rica e não está sabendo. Esse documento é que esse homem deixou toda a herança dele para a senhora. A mansão que a senhora limpou, a casa que a senhora cuidou, tudo aquilo é teu. Ele deixou tudo para a senhora.
Não era para a senhora estar passando necessidade como a senhora está passando. A senhora é herdeira de uma riqueza muito grande. Às vezes estamos nós assim, pessoal. Comendo mal, vestindo-se mal, oprimido, triste, depressivo, abatido, quando tudo, a riqueza da glória de Deus, nos foi dada. Acordemos, tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para enxergar que grandeza é essa que está ao nosso dispor. Olha o verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobre quem? Sobre quem? Sobre nós. Espera aí. Há sobre nós que cremos em Jesus como Salvador, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Para a gente entender um pouquinho do que é essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus, ele explica: os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Verso 20. Que manifestou em quem? Em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Você prestou atenção no que você leu? Então ele está dizendo aqui que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para a gente enxergar, entender, compreender qual é a grandeza do poder de Deus que está sobre nós. Não vai estar, não, já está. Sobre todos os que creem. E ele explica que poder tão grande é este que está sobre nós. É esse poder que se manifestou em Jesus quando ele foi para o inferno em nosso lugar. E lá, quando se manifestou, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você consegue entender? Jesus deu a vida dele por nós no Calvário, foi para o inferno em nosso lugar. Lá no inferno se fazia uma grande festa. Temos o Filho de Deus. Derrotamos o próprio Deus. Derrotamos porque nós vencemos o Filho dele. O Filho dele está na nossa mão agora. O burro do capeta não sabia? Burro não, eu vou ofender o burro. Não, né? O nojento do capeta não sabia que, na verdade, aquilo fazia parte do plano celestial. Enquanto ele cantava de galo, achando que estava com a vitória na mão, na verdade, aquilo era Jesus tirando-me, tirando você, tirando a humanidade das mãos de Satanás. Porque Jesus ali estava pagando o preço da nossa libertação. E quando as reivindicações da justiça foram satisfeitas, Atos 2 diz que as ânsias da morte não puderam retê-lo no inferno. Imagine, as ânsias da morte. Satanás fez de tudo para segurar Jesus lá no inferno, mas este poder que está sobre nós se manifestou em Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. Então, todo o esforço dos demônios de segurar Jesus no inferno não conseguiu segurar Jesus, não. Maior é esse poder que está sobre nós e que manifestou-se em Jesus naquele dia e tirou Jesus das mãos do demônio. E o ressuscitou. E deu a Jesus a vitória completa. Só que a gente não enxerga isso. Está nos faltando entender que grandeza de poder é esse que está na nossa vida. Porque na hora que entendemos, compreenderemos. Se o inferno inteiro não conseguiu segurar Jesus no inferno, maior foi esse poder de Deus que se manifestou nele, ressuscitando-o dos mortos. Esse poder, nenhum demônio, e nem todos eles juntos, Satanás e todos os seus demônios, não foram capazes de impedir a ressurreição de Jesus. Mas é este poder que está sobre nós.
Os que creem. Então, por que um câncer vai dominar você? Por que qualquer outra doença vai prender você? Por que um olho grande vai pegar na sua vida? Por que uma miséria vai te segurar? Se nem o inferno inteiro segurou Jesus. Como é que este mal vai prevalecer na sua vida, se o poder que está em você é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Você consegue entender? Os nossos olhos precisam se abrir, pessoal, para a gente enxergar e entender que grandeza é essa do poder de Deus na nossa vida. Aí não entendemos ainda, não compreendemos isso, e aí estamos lá como coitadinhos, comendo lá como aquela senhora, com dificuldade, passando um aperto violento, quando na parede está lá um documento que diz que ela é rica, mas ela está vivendo como pobre. Entende? Um documento que faz dela uma mulher milionária, mas ela está vivendo com uma perrapada. Não tem nem o que comer. Mas ela é milionária. Ela é herdeira de tudo. Por que nós vamos viver mal? Vamos viver aquém? Vamos viver doentes? Ou na miséria? Ou em vício? Ou em pecado? Ou em prática alguma que o capeta oferece? Nada disso. O poder que está em nós foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Está nos faltando enxergar e entender essa grandeza. Por isso que ele chama da sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que se manifestou nele, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas essa sobreexcelente grandeza do seu poder, que opera em nós que cremos, que opera naquele que acredita, que crê no Senhor, que dá crédito à palavra dele, que ousa acreditar no que está disponível para ele. Esta pessoa tem condições de viver essa vida vitoriosa. Diga glória a Deus. E é esta vida vitoriosa que Deus quer que todos nós vivamos sem exceção. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? O recado já é o suficiente que foi dado? Agora nós temos que assumir o que nos pertence. Vamos tomar uma posição diante de Deus e viver esses milagres que o Pai tem preparado para nós. Amém, povo de Deus? Vamos reivindicar essa vitória? Vamos, em nome de Jesus, assumir o que é nosso.